Hello guys, what's up? Hoje eu tô aqui para mais uma aula e hoje a cena do filme é muito bacana. É a cena do filme O Diabo Veste Prada. O Diabo Veste Prada em inglês é The Devil Wears Prada. The Devil Wears Prada. E primeiramente eu queria colocar aqui, a gente vai assistir a cena do filme sem legenda. Depois a gente vai assistir a cena do filme com legenda em inglês e depois eu vou explicar essa cena desse filme, tá bom? Essa vai ser a primeira parte da nossa aula. Então, eu já vou colocar aqui a nossa cena do filme sem a legenda. Escuta aí. I see a great deal of myself in you. You can see beyond what people want and what they need, and you can choose for yourself. I don't think I'm like that. I couldn't do what you did to Nigel Miranda. I couldn't do something like that. You already did. To Emily. That's not what I... No, that was different. I didn't have a choice. No, you chose. You chose to get ahead. You want this life? Those choices aren't necessary. But what if this isn't what I want? I mean, what if I don't want to live the way you live? Oh, don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this. Everybody wants to be us. É isso aí, pessoal. Conseguiram entender alguma coisa? Você entendeu alguma frase, alguma palavra? Conseguiu entender a cena toda? Quantos por cento você conseguiu entender? Comenta aqui. Agora, eu vou colocar essa cena mais uma vez e vou colocar com legenda em inglês, tá bom? Vamos lá. Com legenda em inglês agora, pessoal. I see a great deal of myself in you. You can see beyond what people want and what they need, and you can choose for yourself. I don't think I'm like that. I couldn't do what you did to Nigel Miranda. I couldn't do something like that. You already did. To Emily. That's not what I... No, that was different. I didn't have a choice. No, you chose. You chose to get ahead. You want this life? Those choices aren't necessary. But what if this isn't what I want? I mean, what if I don't want to live the way you live? Oh, don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this. Everybody wants to be us. Eu vou parar por aqui porque no final da cena ninguém fala nada, né? Então,
Vou parar por aqui, tá bom? E eu vou passar para a terceira parte aqui, que é a explicação da cena. Eu vou começar a explicar, eu vou falar cada parte e eu vou explicar cada frase aqui, o que cada uma fala, tá bom? Que tem o script de toda a cena. Aqui, nessa parte do script, elas vão começar a conversar, elas estão conversando dentro do carro, tá bom? E primeiramente, a Miranda vai falar o seguinte: I see a great deal of myself in you. Eu vejo muito de mim em você. Eu vejo, talvez, que você possa ser a próxima eu, mais ou menos, que ela quis dizer, porque ela é toda chique, né? A dona de tudo. Então, ela se vê muito na Andrea. You can see beyond what people want. Você consegue ver através do que as pessoas querem. Você consegue entender o que as pessoas querem. What they need and you can choose for yourself. O que as pessoas precisam, what they need, and you can choose for yourself. Você consegue escolher por você mesma. Ou seja, você não precisa de ninguém, ou você não depende de ninguém para fazer as suas escolhas. You can choose for yourself. E aí a Andrea responde para Miranda: I don't think I'm like that. Eu não acho que eu sou assim. I don't think I'm like that. I couldn't do what you did to Nigel. Eu não poderia fazer, eu não conseguiria fazer o que você fez com Nigel. Nigel é o nome da pessoa aqui, tá bom? I couldn't do something like that. Eu não conseguiria, eu não poderia fazer alguma coisa como aquilo. Ela fala. E aí a Miranda responde para ela: You already did. Você já fez. You already did. E ela fala assim, to Emily. Ela dá aquela pausa, né? E fala to Emily. Então, você já fez e você fez com a Emily. You already did to Emily. Você já fez com a Emily. E aí ela começa a pensar, né? E aí responde, no, that was different. No, that was different. Não, aquilo foi diferente. I didn't have a choice. Eu não tinha escolha. I didn't have a choice. Eu não tive escolha. O didn't aqui, didn't have, representa o passado, tá bom? O verbo auxiliar didn't representa o passado, didn't have. Então é como se fosse o verbo have no passado. I didn't have a choice. Eu não tive escolha. Choice, escolha. Oh no, you choose. Aqui o choose é no passado do verbo escolher, tá bom? Oh no, you choose. You choose to get ahead. Você escolheu, vamos dizer assim, passar por cima. Você escolheu ir adiante, tá? You want this life? Those choices are necessary. Aqui ela fala muito rápido. Quando você fala rápido, você pula algumas palavras. Então ela tira o do da fala dela. Do you want this life? Você quer essa vida? Do you want this life? Those choices are necessary. Essas escolhas são necessárias. Necessary. But what if? Mas e se? But what if? But what if this isn't what I want? This isn't what I want. E se não for isso que eu quero? E se não for isso que eu quero? I mean vai representar e se eu escolher ou se eu quis dizer, na verdade. I mean, eu quis dizer ou eu quero dizer.
I mean, what if I don't want to live the way you live? What if I don't want to live the way you live? E se eu não quiser viver do jeito que você vive? Então eu quis dizer, e se eu não quiser viver do jeito que você vive? Don't be ridiculous. Não seja ridícula. Ridiculous. Everybody wants this. Everybody wants this. Todo mundo quer isso. E aí a frase que fica até marcada nessa cena é Everybody wants to be us. Everybody wants to be us. Todo mundo quer ser como nós. Todo mundo quer ser como nós. Entenderam o contexto agora? Entenderam o que significa cada frase? Conseguiram captar? Conseguiram pegar? Assim que você pegar isso, você vai repetir, você vai escutar essa cena mais algumas vezes até você entender tudo. Tá bom? Tá ok? E agora eu vou para a nossa outra parte da aula, que é uma parte onde a gente vai praticar um pouquinho mais a nossa fala, tá? Então a gente vai praticar a nossa fala com a Shadow Technique. Shadow Technique. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como é essa Shadow Technique. Você vai assistir a cena novamente e cada vez que a pessoa falar uma frase, você vai pausar e você depois vai repetir a frase dessa pessoa. E você vai tentar repetir a frase dessa pessoa com a entonação que a pessoa dá. Porque a entonação que a pessoa dá faz toda a diferença no significado da palavra. Ou da frase, na verdade, né? Por exemplo, nós sabemos que às vezes quando é uma pergunta no português, a gente dá uma ênfase no final. Às vezes a gente dá uma ênfase para alguma palavra. Por exemplo, don't do that. Quando você fala don't muito forte, você está querendo reforçar aquela ideia de não. Se você não está muito querendo reforçar aquela ideia de não, você vai falar assim, don't do that. Conseguiram entender? Então você vai sempre tentar repetir, fazer esse shadow technique de acordo com a entonação que a pessoa dá em cada frase. Vamos tentar fazer? Eu vou colocar a cena aqui com a legenda, tá bom? Porque nesse momento a gente vai praticar o nosso falar, o nosso speaking, tá bom? Então, vou bater o play aqui. I see a great deal of myself in you. I see a great deal of myself in you. Próxima frase. You can see beyond what people want. You can see beyond what people want. You can see beyond what people want. What they need, and you can choose for yourself. And what they need, and you can choose for yourself. I don't think I'm like I don't think I'm like that. that. Repete aí, gente. I don't think I'm like that. I couldn't do what you did to Nigel Miranda. I couldn't do. I couldn't do. Repete. I couldn't do something like that. I couldn't do something like that. You already did. You already did. To Emily. To Emily. That's not what No, that was different. I didn't. No, that's different. Tá vendo que ela põe a entonação no different? No, that's different. Então ela fala bem devagarzinho, bem com uma entonação bem menor e põe a entonação maior no different. No, that's different. The
choice. I didn't have a choice. Mesma coisa que nessa palavra. A palavra choice, ela vai numa entonação maior. I didn't have a choice. No, you chose. Chose to get ahead. You chose to get ahead. You want this life? You want this life? Choices are necessary. Those choices are necessary. But what if this isn't what I want? But what if this isn't what I want? But what if? Tá vendo que ela também corta assim? Ela não fala but what if? But what if? What if? But what if this isn't what I want? This isn't what I want. I mean, what if I don't want to live the way you live? I mean... Peraí, voltar um pouquinho. I mean, what if I don't want to live the way you live? I mean, what if I don't want to live the way you live? You live. Don't be ridiculous. Don't be ridiculous. Everybody wants this. Everybody wants this. Everybody wants to be us. Everybody wants to be us. Tá vendo, gente? Essa é a técnica de shadowing. Você vai repetir logo após a frase da pessoa. Existem outras técnicas de shadowing também. Não vou fazer essa hoje, mas essa é uma delas que você pode praticar o seu speaking, tá bom? Como eu falei anteriormente, não deixa de acompanhar a entonação da voz da pessoa, porque isso faz toda a diferença no seu fluir, na sua fala, tá bom? Aqui, na próxima parte da nossa aula, eu também vou trabalhar um pouquinho com vocês a pronúncia, pronunciation. Eu escolhi então 3 frases e eu vou trabalhar esse pronunciation de acordo com o American Phonetic Alphabet, com o alfabeto fonético americano, tá bom? Que é o que eu mais gosto, eu acho mais fácil das pessoas entenderem também, tá bom? Então, por exemplo, a frase I don't think I'm like that. Você não fala I don't think I'm like. O brasileiro tem muito essa de falar like, tem um i no final, like that. Você vai falar assim, I don't think I'm like that. I don't think I'm like that. Tá vendo aqui? Você vai falar como tá escrito aqui. I don't think I'm like that. Tá bom? Essa é a primeira frase. A segunda frase é a frase you already did, que fica assim, you already did. You already did. You already did. A terceira frase agora é everybody wants to be us. Everybody wants to be us. Tá vendo aqui como é que se pronuncia? Everybody wants to. Tá vendo o B aqui, o BE? Fica B. Us. Tá vendo que não é o us, é us. Everybody wants to be us. Beleza? O que você pode fazer para você estudar mais? Existe algumas frases que você ficou na dúvida de como se pronuncia. Você pode colocar no Google, tem em vários lugares. É como se pronunciar a frase de acordo com American Phonetic Alphabet. E aí vai estar lá, você consegue escutar como se pronuncia e você vai ter essa frase escrita dessa maneira, como se pronuncia aqui, tá bom? Outra parte que eu quero fazer aqui nessa aula, que também é importante, é a gente praticar o nosso writing. Como que eu gosto de praticar o writing com vocês? Primeira coisa, você viu a cena, você escutou a cena várias vezes, você teve dificuldade em pronunciar algumas palavras,
Então aqui nesse momento, aquela palavra que você teve dificuldade, aquela frase que você teve dificuldade, aquela expressão que você teve mais dificuldade, você vai tentar escrever algumas frases, pode ser uma, duas, três, vai depender do seu tempo. Você vai escrever algumas frases que são da sua realidade, do seu valor, que vão fazer diferença na sua vida, ou uma frase habitual sua, que você usaria no seu dia a dia. Você vai escrever uma frase dessa com aquela palavra ou aquela expressão que você teve dificuldade. Eu aqui escrevi algumas algumas frases, na verdade, para dar exemplos para vocês. Por exemplo, eu escrevi assim, nessa cena aqui, eu peguei os verbos, tá bom? Eu peguei alguns verbos para a gente começar a entender o significado desses verbos e aplicar esses verbos em outras frases. Vamos começar? Eu escrevi aqui assim, I see dead people. Quem já escutou essa frase naquele filme O Sexto Sentido? I see dead people. O verbo ver. I see dead people. I want an iPad. I want an iPad. Eu quero um iPad. I need your help. I need your help. Eu preciso da sua ajuda. I'm thinking of you. Eu estou pensando em você. I'm thinking of you. They do the homework every day. Eles fazem o dever de casa deles todos os dias. They do their homework every day. E a última que eu escrevi aqui, I live in Brasília. I live in Brasília. Eu vivo em Brasília, eu moro em Brasília. Então eu usei aqui alguns verbos, que foi o see, want, need, think, do and live. Você pode escolher quantas frases você quiser. Nesse caso eu escolhi verbo, mas você pode escolher advérbio, você pode escolher phrasal verb. Vai depender do que você teve dificuldade. Tá bom? E você vai começar a aplicar essas palavras, essas expressões que você teve dificuldade em uma frase. E uma frase que tenha valor para você. Tá bom? Agora a gente vai para a última parte da nossa aula, que a gente vai fazer um drill. Um drill. O que é o drill? O drill ele também serve para a gente praticar o nosso speaking e também para a gente começar a fazer uma diferenciação, aprender, trazer o nosso cérebro para trabalhar mais rápido. E é por repetição. Como que funciona? Funciona o seguinte, eu peguei essa frase aqui, everybody wants to be us. Everybody wants to be us. Eu vou pedir para vocês repetirem uma, duas, três vezes e depois eu vou pedir para vocês trocarem uma palavra e eu vou falar essa palavra e vocês vão trocar. Então vocês têm que saber em qual lugar colocar essa palavra. Aqui eu já escrevi as palavras, mas normalmente no momento de drill a pessoa vai falar e você vai trocar sem ver a palavra escrita, tá bom? Aqui eu escrevi para facilitar para vocês. Então é mais ou menos assim. Everybody wants to be us. Repeat. Everybody wants to be us. Again. Everybody wants to be us. Me. Everybody wants to be me. Again. Everybody wants to be me. Again. Everybody wants to be me. Dan. Everybody wants to be Dan. Again. Everybody wants to be Dan. Again. Everybody wants to be Dan. You. Everybody wants to be you. Again. Everybody wants to be you. Him. Everybody wants to be him. Again. Everybody wants to be him. Again. Everybody wants to be him. Her. Everybody wants to be her. Again. Everybody wants to be her. Again. Everybody wants to be her. E aí, por aí vai, tá bom, pessoal?
por aí vai, e com isso a gente vai conseguir trabalhar o nosso speaking e a nossa velocidade no falar sem pensar. Quando você troca uma frase, você já vai, trocando uma palavra, na verdade, você já vai pensando como mudar a estrutura dessa palavra e você tem que pensar rápido. A gente vai fazer vários momentos de drill, trocar do afirmativo para o negativo, do negativo para a interrogativa. Então, isso é só o começo, isso é só uma aula para vocês entenderem como que funciona. Vamos ter várias outras aulas. Eu gostaria que vocês assistissem, acompanhassem e que vocês pudessem aprender mais inglês e aprender inglês verdadeiramente. Ok? Beleza? See you guys!